Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, e também da Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. A Prismac Turismo fica ali no setor Hoteleiro Norte, no edifício Garvey Parque Hotel. E hoje nós vamos falar de Copa. Mas a bola não vai rolar no gramado. Nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu em Brasília em função da Copa. E para poder falar desse assunto, nós temos aqui um convidado muito ilustre, né? Nosso amigo Chico Santana, né? Jornalista que entende muito, principalmente dessa questão de mobilidade urbana, né? Transporte das pessoas, e vamos poder conversar um pouco, né? E explicar para a população por que nada do que foi prometido foi entregue para a população. E também temos o nosso festejado repórter do Planalto, né? Você sabe, Chico, que ele é o muso aí das sogras, né? Todas as sogras adoram ele, que ele usa o programa sempre para poder mandar abraço para elas e tudo. Meu amigo Luiz Solano, né? Estamos aqui. Bom dia, Vilmar, minha sogra, já que você fala minha sogra, estou dando meu bom dia para Vilmar, assim, que está nos acompanhando neste exato momento, neste sábado maravilhoso aqui da Capital Federal. Chico, seja muito bem-vindo aqui ao Tribuna Livre, viu? Ribeiro, muito obrigado, é um prazer estar aqui no seu programa, aqui na TV Brasília. Solano é uma pessoa que pensa sempre no futuro, né? É verdade, é verdade. Ele pensa lá. Ele pensa à frente. Né? É isso mesmo, é um homem, é um visionário. Mas olha, já que a gente vai falar em Copa, me diga uma coisa, Edilson, eu acho que você tem aí aquela imagem, né, da enchente que tomou conta lá do aeroporto internacional, né, Juscelino Kubitschek, né? Pessoal, esse é o aeroporto aí que nós vamos receber todos os turistas que vão chegar em Brasília para tentar assistir um jogo da Copa do Mundo. O que você acha dessa estrutura, hein, Chico? Eu acho que o Agnello deve estar pensando já nas Olimpíadas, numa modalidade diferente de aqua esporte, né? Aqua esporte, né? Deve ser, porque é de fato um absurdo, né? A reforma do aeroporto de Brasília vem se arrastando há anos, primeiro a cargo só da Infraero, depois em parceria com essa empresa argentina Inframérica, e o que se percebe é que tudo foi feito assim, meio a toque de caixa. A melhor prova foi a chuva que caiu recentemente aqui em Brasília, que não só alagou a área de desembarque... E acabou a luz. Não, e a área de check-in, né, ou seja, a área de embarque, era uma cachoeira pura, né? Talvez porque Brasília vai sediar o Fórum das Águas. Ah, pode ser isso. Pode ser já uma homenagem que o aeroporto está se preparando para esse evento. Quer dizer, é uma esculhambação geral, né? Esse país realmente é uma brincadeira. Aliás, não é o país que é uma brincadeira, são esses governantes, né? Esses caras que ficaram agora travestidos de governantes, é uma coisa de maluco, né? E você, Solano, você gosta de água, hein? Eu nasci numa região que chove todos os dias. Aliás, nós temos um visionário em Brasília, o Coronel Suan, aquele que queria comprar a gente 1000 capas para a... Agora era necessário. É necessário, mas parece que houve uma briga, até expulsaram o homem da PM. Parabéns aí, Coronel. O troféu Cobra Coral, né, que era aquele visionário do tempo, né? E o Coronel Suan, né, ele parece que acertou, estava prevendo que ia acontecer no mês de junho, durante a Copa. Um outro fato é o seguinte, né? Sabe ali o hospital de base, ali que fica na região central de Brasília, que deveria atender a população? Parece que os doentes estão sendo expulsos, né? Para poder deixar tudo prontinho para a eventualidade de alguém espirrar lá no estádio, vai ser atendido lá, né? Que beleza, hein, esse governo, hein? Quer dizer, lasca a população e entrega mesmo. É o sentimento, né? O sentimento de vassalismo, né? Que existe. Ribeiro, eu acho que o mais grave de tudo isso é que o governo do Distrito Federal, ao contratar emergencialmente profissionais de saúde, estrutura médica, equipamentos, e principalmente via o Programa das Nações Unidas, do PNUD, contratar um serviço médico privado... praticamente, sem licitação, sem transparência. Exatamente, porque essa foi a estratégia de não ficar sob o julgo da fiscalização dos órgãos como Ministério Público e Tribunal de Contas. Mas já é mínimo, né? Porque os gastos da Copa pode tudo, né? Pode. E aí o que aconteceu? Para quem vai estar lá dentro do estádio, né, o GDF está tirando dinheiro do contribuinte para pagar um serviço de saúde assim diferenciado, né?
A mesma coisa com esses profissionais e essas estruturas extras que estão sendo implantadas no hospital de base, no HRAN, no HMIB, e passada a Copa, vai tudo embora, né? E a população volta para aquele rame-rame de ficar na fila, de não ter pediatra, da UPA só funcionar quando tira o médico do Hospital da Ceilândia. Então, para mim, essa contratação dos dois serviços é um atestado que o governador Agnello está passando, que ele não resolveu a saúde em 90 dias. Tanto que ele está tendo que privatizar serviço. Pois é, mas veja só, eu acho que daí sai um ensinamento, né? O serviço que está sendo contratado via PNUD certamente é um bom serviço. O que significa dizer que quando o governo quer fazer as coisas, ele consegue fazer, até porque tem dinheiro. O problema é o seguinte, porque para a população de Brasília ele não quer fazer. Exatamente. Ele quer fazer para os outros. Nós vamos pagar, essa é a verdade. Quem não paga tem orçamento, não foi alocado nenhuma importância, é nós que vamos pagar todo esse serviço durante a Copa. Realmente é uma loucura, né? Mas fazer o quê, né? E me diga uma coisa, lá no estádio também parece que o pessoal andou descobrindo que tem foco de dengue. Tem uma torcida já presente em campo, né? A torcida presente. Do Aedes aegypti. Olha, não, realmente, se não fosse trágico, seria cômico, né? É uma brincadeira, como é que os caras querem fazer uma funcionário da SUCAM, antiga SUCAM... Devia interditar, né? Mas os funcionários tem fundamento. Tem fundamento. Porque ou pelo menos passar um fumacê no local, fazer uma limpeza, né? Mas o fumacê pode ser que o Volcker da FIFA não goste, né? Porque hoje é ele quem manda em Brasília. Hoje a soberania brasileira é da FIFA. É da FIFA, A FIFA é que manda e desmanda. Aliás, para quem gosta de tomar uma cerveja no estádio, pode, né? Pode, uns 20 reais a latinha, né? Mas a FIFA revogou uma decisão, né, das leis brasileiras, né? Você sabe qual é a última notícia mais escandalosa da FIFA? Existe uma legislação brasileira que determina que todo o ambiente, como estádio, como teatro, auditório, 4% dos assentos sejam reservados a portadores de necessidades especiais. Pois bem, nos estádios da Copa, essa cota foi reduzida para 1%. O cadeirante que chegar lá, a pessoa, o deficiente visual, não vai ter o mesmo espaço, ou a mesma condição de segurança e de conforto. Isso é uma norma da FIFA. Aprovado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional que fica deu ok. De cócoras para a FIFA. Ou seja, enquanto a Copa é padrão FIFA, o resto é padrão PIFA, né? Porque nada funciona. Pifa tudo, né? Salve-se quem puder. E você viu que na terça-feira passada, parece que começou, né, a dar relâmpagos. Aí a energia caiu nos principais pontos da cidade, né? Quer dizer, a SEB é uma brincadeira também, né? E próximo do estádio, inclusive, na Asa Norte, até na quadra 2, Sobradinho, também faltou luz, né? Aí mais uma vez é aquele esquema que nós falamos da saúde, né? Para garantir o show, o espetáculo, vão ter geradores especiais, super geradores, usinas, tudo certinho. Uma ilha da fantasia. Brasília pode apagar inteirinha, mas o estádio vai estar iluminado. Ô Ribeiro, na quinta-feira que passou, eu conversei com o técnico do Serviço de Meteorologia. E ele disse para mim que, em função dessa construção da Corumbá 4, da Serra da Mesa e também do Lajeado, vai chover muito em Brasília. E nós tivemos aí na quinta-feira ou na quarta-feira passada, chuva na capital federal, essa chuva que inclusive que alagou o aeroporto da capital federal, o aeroporto JK. Vamos ter muita chuva aqui em Brasília. Isso vai trazer um problema muito grande, porque quando chove em Brasília, praticamente a luz acaba. Antes da gente entrar na questão do legado, Chico, deixa eu lhe dar um dado, com certeza você já tem, mas todos os países do mundo, né, que organizaram as Copas, né, eles tinham recursos, né, e a FIFA pagava impostos. O Brasil inaugurou uma nova fase. O Brasil não cobra nenhum tipo de imposto da FIFA. Ribeiro, eu tive, nos meus tempos de faculdade, um professor de economia que dizia que a pior coisa para uma cidade é a tal do efeito circo. O que é o efeito circo? O circo chega numa pequena cidade,
Lá pega o terreno de graça da prefeitura, a água da prefeitura, a luz da prefeitura, vende os ingressos, vende da pipoca a fotografia e vai embora com todo o dinheiro sem pagar nada. Agora nós estamos vendo, aconteceu agora com a Copa, nós estamos vendo o efeito circo no Brasil inteiro. Você sabe que, pelo acordo assinado entre o Brasil e a FIFA, se alguém tiver alguma demanda judicial contra a FIFA, seja trabalhista, reparação de danos, alguma coisa, é o governo brasileiro que responde. Você sabia disso, telespectador? Essa é a FIFA aliás, essa é a Copa do Mundo que o Lula comemorou lá em 2007, dizendo que era um grande ganho para o povo brasileiro, dizendo que não ia ter dinheiro público. Tá aí, estão tirando do seu bolso e estão entregando para a FIFA, viu? Eu nunca vi uma transferência de renda tão extraordinária quanto essa. É uma maravilha. Como eu chegar para você e falar, Ribeiro, eu quero fazer uma festa na sua casa, mas antes você reforma tudo, compra os móveis novos, bota a luz. Bota um banheiro bom, bota as meninas bonitas. Bota a birita, bota a comida, eu vou vender ingresso, mas a receita é minha, tá? É isso. Mas, para ilustrar a sua colocação, Chico, o faturamento da FIFA na Copa da África foi de 22 bilhões de dólares. Portanto, se há 4 anos atrás nós tivemos 22 bilhões de dólares, eu acredito que vai multiplicar aqui, o lucro dela deve ficar em torno aí de 30 bilhões de dólares, que não vai deixar nada aqui. A FIFA não deixará nada aqui para melhorar a situação dos hospitais, o transporte na capital federal e a segurança pública. Bem, você está dizendo que a FIFA não vai deixar nada. Então nós vamos discutir um pouquinho também sobre qual é a nossa herança, qual é o nosso legado, né, da Copa do Mundo. O que o povo brasileiro ganha com a Copa do Mundo. Mas nós temos também um amigo, né, que está aqui conosco no estúdio, né, que é o Matheus Leone, né, cientista político, e também vai participar das nossas discussões, né? Seja bem-vindo, Matheus. Bom dia, Raimundo, bom dia, telespectador do programa Tribuna Livre. É sempre uma honra estar aqui, e ainda mais hoje com a presença do Chico. E tá elegante, olha só. Gravata inglesa. Olha, você está notando assim que realmente né? Sr. Matheus Leone. Sr. Leone. Sr. Leone, né? Mas, Matheus, a gente está aqui vendo essa questão do legado, né? O que a Copa trouxe para o Brasil? Chico, uma análise muito isenta. O que a Copa trouxe para o Brasil? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, ela trouxe muita dívida. Nós ainda não sabemos, vamos ter que ficar atentos. Lembremos, uma auditoria, né? Lembremos que toda a crise da Grécia aconteceu depois das Olimpíadas, né? A Grécia fez um investimento absurdo para receber as Olimpíadas e não teve o retorno que esperava. Então esse é o primeiro problema. E para mim o outro grande problema é o seguinte, que aquilo que a população esperava de melhorias urbanas, de metrô, de VLT, de... Tem nada disso, não tem nada. No máximo fizeram alguns corredores expressos de ônibus aqui e acolá, apresentam isso como a mais nova modernidade, como a gente... maravilha do mundo. Como a gente sabe que aqui em Brasília, na década de 70, já existiam chamava-se de papa-fila, os ônibus articulados, as linhas do metrô que eram para ser feitas. Veja Brasília. Brasília, em 2009, o governo federal alocou 2,2 bilhões para expandir o metrô e implantar o VLT. Né? Já se passaram aí quase 5 anos e o edital de licitação não saiu até hoje. Nem o edital, nem que é um ponto de partida. Então, se o dinheiro está em caixa, se o projeto existe desde 2009, que interesses, que forças ocultas estão impedindo que a expansão do metrô saia? Eu só vejo o outro lado. São as montadoras de ônibus, as empresas que operam transporte coletivo e provavelmente, isso é um boato que corre, a própria pressão do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, onde estão as principais montadoras de ônibus, que vem na implantação, por exemplo, de VLT, de metrô, uma perda de faturamento para essas empresas montadoras e, consequentemente, a redução de mercado de trabalho para metalúrgico. Matheus, o que o povo brasileiro ganhou com a Copa do Mundo, além dessa indignação danada de saber que o povo brasileiro é passageiro de quinta classe, né, para o governo? Olha, Raimundo, o povo brasileiro ganhou problema. Ganhou problema e ganhou uma coisa muito interessante, que foi a indignação. Se teve uma coisa que a Copa serviu, foi para acordar as pessoas para o fato de que elas estão sendo surrupiadas
dos seus impostos e de que ainda por cima aqueles que estão roubando e ainda debocham da cara do cidadão brasileiro. Por exemplo, esse mês passado, de maio, o ex-presidente Lula disse que é uma imbecilidade querer chegar no estádio de metrô. Que o povo brasileiro está acostumado a andar a pé e que chega até de continuar andando. E que chega até de jegue onde necessário for. Para ele é fácil dizer, Raimundo, porque o presidente Lula não chega em estádio que não de helicóptero, pousando no gramado. Então, para ele que chega em estádio pousando de helicóptero no gramado, não tem importância nenhuma. Agora, para o cidadão que tem que sair de sua casa, não tem onde estacionar, ou tenta ir de ônibus, não consegue, tem que parar na rodoviária, não consegue chegar no estádio, tem que andar 1 quilômetro para chegar lá. O ex-presidente ainda vem falar, vai a pé ou vá de jegue, porque querer chegar de metrô é uma imbecilidade. Não tem condição do Brasil poder querer competir com países mais consolidados no seu desenvolvimento se não pensar em modalidade em transporte público, se não pensar em infraestrutura decente e se não tirar esse complexo de que nós somos o eterno país do futuro. O futuro chegou, passou e a gente está lá no passado. A Copa do Mundo chegou, por exemplo, o que o governo federal fez com o processo licitatório no Brasil, com o chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratação, é um absurdo. Quer dizer, com a 8666 já havia uma roubalheira danada, né? Tirando as fiscalizações, aí é que acabou mesmo. Aí no mês passado eles tentaram lá no Congresso ampliar esse tal desse RDC para qualquer obra. Qualquer obra feita no país. Quer dizer, no mínimo o cara é mal intencionado, né? O deputado que propôs isso, ou que votou, e coincidentemente estão quase todos dentro medida do PT, provisória. Né? É mal intencionado, viu, compadre? Você realmente... Agora, Ribeiro, esse ponto levantado da consciência popular, eu acho que é muito importante, né? Não estou aqui defendendo nenhum quebra-quebra, sou contra o quebra-quebra, até porque é dinheiro nosso, do contribuinte, do trabalhador. O patrimônio é nosso, né? O patrimônio é nosso, então nós vamos estar pagando 2 ou 3 vezes, mas a população ia à rua para exigir um padrão FIFA na saúde, um padrão FIFA no transporte, um padrão FIFA na educação. Isso é fundamental, porque o brasileiro durante muito tempo ouviu o discurso que o dinheiro era pouco, então não dava para fazer tudo. Agora se percebeu que o dinheiro não é pouco, quer dizer, a Copa trouxe essa dimensão de quanto dinheiro tem no caixa, né? E que esse dinheiro poderia estar indo para hospitais, poderia estar indo para escolas, para a necessidade do cidadão. Eu não penso nem no transporte para o estádio, para mim isso é uma segunda importância. Eu penso no transporte da pessoa que tem que sair 4 horas da manhã de casa para chegar às 8 horas da manhã no seu trabalho e depois na volta de noite ficar mais 4 horas preso em engarrafamento. E agora com a demonstração que o dinheiro estava sobrando. Existe dinheiro e, aliás, falar em dinheiro, o governo continua ignorando olimpicamente uma informação que o Tribunal de Contas deu, de que nesse estádio que já foi socado 2 bilhões de reais, o TCDF descobriu um superfaturamento de 431 milhões. Pessoal, eu quero deixar claro o seguinte, superfaturamento é apelido sofisticado de roubo, que é isso que, né, as pessoas entendem. Onde é que estão os 431 milhões? Pelo menos explique esses, que já foi constatado, né, o superfaturamento. E depois vamos investigar o restante. Sem falar que a justificativa para esse valor do estádio ter chegado na casa dos 2 bi, ultrapassado, era a chamada existência de obras no entorno do estádio. Cadê as obras? Não tem nenhuma. Né? Ia ter uma passarela debaixo do eixo monumental ligando ao Parque da Cidade e ao Centro de Convenções, não foi feita. O entorno teria uma série de melhorias e o que é mais grave, né? Não acabar no estádio e já estão pensando em fazer um outro elefante branco no autódromo. O governador Agnello foi recentemente a Indianápolis, assinar um contrato lá com o circo da Fórmula Indy para trazer a Fórmula Indy para cá. O custo disso primeiro,
um cachê de 30 milhões de reais por ano aos promotores do evento, né? Além da receita dos ingressos, essas coisas todas, quer dizer, a gente vai pagar para pagar tudo para eles. É aquela velha história, né? Você faz a festa, tudo, mas só que agora você ainda paga. É. E outra coisa, uma reforma no autódromo, que antes mesmo de ter o projeto, já estão falando em 400 milhões. Ou seja, era o preço do estádio de futebol quando o Brasil se candidatou à Copa e chegou a 2 bi. E que não seria usar dinheiro público. Exatamente. A TRK, pessoal, está falido, viu? Se você tem alguma história com a TRK, vai dar uma olhada. Aliás, eu estranho, viu, Chico, que a União, que tem 49% das ações e que é representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, junto ao Conselho da TRK, esteja calada diante desse processo pré-falimentar. Raimundo, isso é a complacência. Não, isso não é complacência. O nome disso é conivência, quase cumplicidade. Sim. Agora, complacência Agora, para aí, quando se trata de crime, é cumplicidade, né? Agora, para tentar fazer mais renda, a TerraCap lança a mão, por exemplo, de despejar o Centro de Pesquisa do Cerrado da Embrapa, ali para caminho de Planaltina, onde há mais de 20, 30 anos, o local é um laboratório de melhorias das espécimes da soja, mesmo do pasto, essas coisas todas, a título de fazer um núcleo urbano naquela localidade. Ora, eu sei... Vender área pública. Vender área pública, seja diretamente para as empreiteiras ou seja para as construtoras, se o projeto for de cunho social. Mas existem vários outros locais no Distrito Federal que poderiam estar servindo, atender a necessidade de moradia, sem que você tenha que despejar o que é hoje a principal excelência de produção do conhecimento científico de Brasília, que é a Embrapa. Mas eu quero entrar aqui, antes de a gente encerrar o programa, com a outra notícia. Você deve ter acompanhado ao longo da semana que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que foi o relator, né, do mensalão do PT, né, e que botou na cadeia Zé Disseu, Genuíno, essa corja toda, ele acaba de anunciar com 11 anos de antecedência, né, que vai aposentar, né? Depois o chefe de gabinete dele declara no jornal O Globo, né, a série de ameaças que ele vinha recebendo e que nós até denunciamos aqui. Uma das ameaças, Chico, aparece um meliante qualquer aí do PT, que parece que é até membro da comissão de ética do PT, dizendo que ia dar um tiro na cabeça do Joaquim Barbosa. Antes disso, apareceu aí um cara fantasiado de blogueiro, que depois se descobriu que é assessor da deputada Érica Cocai, né? E que posteriormente agrediu o senador Aloysio Nunes dentro do Senado. Por coincidência também do PT. Quer dizer, hoje já é certo que o ministro Joaquim Barbosa está renunciando ao cargo, né? Está se aposentando, melhor dizendo, do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque não suporta mais tantas ameaças, né? E veja bem, não se trata de uma ameaça ao Raimundo Ribeiro, que isso inclusive a gente vem recebendo também. Não se trata de você, Chico. Você está ameaçando o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o poder da República, que tem o dever de lhe garantir a segurança jurídica. O que nós podemos falar sobre isso? Só a nação mesmo para resgatar esse país, né? Raimundo, isso é de uma gravidade extrema, sim. Viu? E outra, o PT vem aos poucos dilapidando a democracia brasileira, as instituições principalmente. Nessa semana passada foi apresentado um decreto pela presidente Dilma, que não passou pelo Congresso Nacional, que cria que o nome é bonito, é uma política nacional de participação social. Só que na prática ele faz o quê? Na prática o decreto obriga todos os órgãos públicos... Acaba com o Congresso Nacional. Todos os órgãos públicos a terem conselhos de movimentos sociais. E esses movimentos sociais são o quê? São os movimentos sociais deles. São aqueles pelegados, né? Aqueles que o PT comprou. São os movimentos sociais dele. Agora você imagina... Tipo MST, Unha... Exato. Você imagina o PT, através dos movimentos sociais, no controle
de órgãos técnicos como as agências reguladoras, por exemplo. Não, na Petrobras eles já mostraram. Não, na Petrobras fazem, né? A Petrobras eles já limparam o caixa. Já conseguiram deixar no estado de pré-falência essa que já foi a maior empresa petrolífera do mundo. Então, assim, cidadão brasileiro, estão te roubando. E estão roubando muito. Não deixe de ir para a rua nesse mês de Copa. Proteste pacificamente. Proteste pacificamente. Porque você paga o maior imposto do mundo. Do mundo. Você trabalha 4 meses do seu ano só para pagar imposto. E dinheiro para a FIFA tem. Dinheiro para saúde, educação, segurança e transporte público? Não tem. Do trabalhador brasileiro. E esse povo vai vir pedir o seu voto de novo esse ano. Chico, sobre essa questão do Joaquim Barbosa. Antes eu queria falar desse ponto do Leone, até porque ele ressaltou bem, é o contribuinte quem mantém toda essa máquina do país funcionando. A festa é paga por ele, né? Só que ele não é convidado. E até diante fica olhando os carros. Até diante do comportamento, não vou generalizar, mas enfim, as nossas instâncias deliberatórias, como Congresso, ministérios, essas coisas todas, não têm atuado como a gente acha que deveria atuar. Eu, em princípio, eu não conheço o decreto da presidente, mas eu, em princípio, eu não sou contra a existência do que é chamado de democracia, de instrumentos de democracia direta. Como existe na Califórnia, como existe na Suíça. Eu acho que várias decisões ou tem que já passar diretamente para a população, ou via plebiscito, via referendo, ou via instâncias que ele possa exercer o seu poder continuamente. Então, é fundamental, eu acho que dentro dos instrumentos de cidadania, que o cidadão venha exercer, fiscalizar e que haja as condições para ele fazer isso. No tocante ao Supremo, eu acho que na saída que vier a ter do presidente Joaquim Barbosa, o que me preocupa mais é que, de novo, nós vamos entrar naquela ladainha, quem será o próximo ministro, se o ministro torce para o Botafogo ou para o Flamengo, se é do PT ou do PSDB. Eu já defendi isso há 4 anos atrás, quando eu fui candidato ao Senado aqui por Brasília. Eu defendo que você tenha uma carreira da magistratura que comece na primeira instância e termine no Supremo, como você tem na área da diplomacia, como você tem na área militar, e que a cada um desses estágios, Supremo, Superior Tribunal de Justiça, essas coisas, você tenha uma seleção, um exame. O militar, para sair de capitão para major, de major para coronel, ele tem que ter uma formação específica e passa por um processo de seleção. No Itamaraty é a mesma coisa. Então, eu acho que esse sistema de você indicar ministros e juízes ao sabor do partido que está no poder, por melhor que seja a escolha, você ainda guarda o apadrinhamento. É verdade, não, eu concordo com você. E aí tem que fazer a carreira política, a carreira jurídica, perdão. O mais importante é mudar o modelo nos tribunais de contas, tanto da União quanto dos estados. Quanto a isso, eu acho que o Tribunal de Contas tinha que ser subordinado ao Ministério Público. Exatamente. E não ao Congresso Nacional. Mas veja bem, tudo isso vem ao encontro daquilo que nós defendemos, que é a mudança conceitual do desenho da administração pública, né? As formas de escolha, essa coisa toda. Mas eu quero encerrar dizendo a você, cidadão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que requer sua aposentadoria em razão de ameaças, e quem ameaçou continua solto por aí, quer dizer, estão sendo investigados. Que investigar? Vai lá e prende esses vagabundos. É isso que tem que fazer. Não dá, entendeu, para alguém ameaçar uma autoridade como o presidente do Supremo Tribunal Federal, que está no exercício do cumprimento do seu dever, e ficar recebendo ameaça, entendeu, em nome de democracia, de meliantes que são pagos com dinheiro público. Então, meus amigos, se o presidente do Supremo sucumbe a essas ameaças, está comprovado. Só quem pode salvar esse país desse câncer que está aí é você, cidadão brasileiro. Dia 5 de outubro, o papel é seu. E, se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos novamente com o Tribuna Livre. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Obrigado, Chico. Nosso tempo é curto. Obrigado, Matheus. Até sábado, se Deus quiser.